Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, como estão? Eu sou a professora Leide Souza e nós estamos aqui na nossa terceira aula de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu vou iniciar pela minha audiodescrição. Eu sou mulher, pele branca, tenho cabelos longos e castanhos, e lisos no caso. Estou utilizando uma blusa preta com detalhes brancos, uma calça preta e uma sandália colorida. Eu estou nos estúdios do IFRO, uma parede branca com alguns detalhes, e o meu sinal para a comunidade surda é esse. Então nós vamos começar a nossa aula sobre processos de desenvolver, manter e monitorar pessoas, que são os próximos processos, continuando os 6 processos que a gente começou na aula passada. Então vejam aqui comigo. Os processos básicos para a gente relembrar são processo de agregar pessoas, processo de aplicar pessoas, processo de recompensar pessoas, processo de desenvolver pessoas, manter pessoas e o processo de monitorar pessoas. Na aula de hoje, nós vamos estudar esses 3 últimos processos. Então, o que seria a sequência desses processos? É como a gestão de pessoas vai se organizar e vai trabalhar nas organizações. Vamos conhecer, então, o processo de desenvolver pessoas. O que é? O processo de desenvolver pessoas tem relação com programas de desenvolvimento e treinamento. Veja que são os 2 itens que nós vamos explorar mais adiante. E esse processo, ele visa promover o crescimento da pessoa na carreira, a fim de que eles consigam ter mais adequação aonde, gente? Na atividade do trabalho. Então, o que é o treinamento? O treinamento, ele é o processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar com qualidade as tarefas específicas do cargo que a pessoa ocupa. Já o desenvolvimento, ele é um processo mais longo, ele é um processo que começa no agora, mas ele vai refletir os seus resultados no desenvolvimento pessoal e profissional lá no futuro dessa pessoa dentro da organização. Vejam que são 2 processos distintos, mas que um processo está dentro do outro. O processo de desenvolver pessoas, ele tem um objetivo organizacional de fazer com que as pessoas melhorem sempre, para trazer qualidade na ação, qualidade no atendimento, qualidade no serviço que é prestado. Então, quando eu estou falando de desenvolver pessoas, o meu servidor ou o meu funcionário, eu vejo que ele está com dificuldade de compreender alguma situação, a gente então faz o quê? Um estudo estratégico de qual tipo de processo de formação, de treinamento é necessário para melhorar a atuação daquele funcionário. Então, os treinamentos eles têm curta duração, já os desenvolvimentos, eles são programas de longa data, de 2 anos, 4 anos, 10 anos, dependendo do processo ou do planejamento estratégico da organização. Vamos conhecer então o nosso próximo processo de gestão de pessoas, que é o processo de manter pessoas. O processo de manter pessoas, ele refere-se ao estabelecimento de um ambiente de trabalho mais harmônico, mais prazeroso para a pessoa permanecer trabalhando. Então, esse processo orienta a criação de condições ambientais e psicológicas satisfatórias. A pessoa precisa se sentir satisfeita dentro do trabalho, para que as pessoas possam realizar suas atividades. Então, a implementação de mecanismos conhecidos como qualidade de vida no trabalho, eles estão ligados ao reconhecimento, à satisfação
e eles são os que mais ajudam a manter os profissionais em uma organização. Veja que quando eu estou trabalhando numa organização que me deixa cansada, que me deixa exausta, que me deixa estressada de forma constante, onde eu não posso confiar nas pessoas, não posso confiar no meu chefe, não posso contar com alguma pessoa, isso por muito tempo pode adoecer a pessoa. E esses ambientes insalubres são ruins não só para o funcionário que adoece, mas também para a organização que vai perder aquele funcionário por algum tempo e vai perder recurso, vai perder a parte financeira, vai ter gastos com saúde, enfim, é todo um ecossistema que precisa ser nutrido e mantido. Por isso que é tão importante falar sobre qualidade de vida no trabalho. Hoje, o que é qualidade de vida no trabalho? É você estar num ambiente onde você possa ser ouvido, onde você possa executar suas funções, onde você tenha condições de se sentar bem, mesa apropriada para trabalhar bem, condições de desenvolver o seu trabalho de uma maneira saudável. E também é um ambiente onde precisa ser exercitado ou elaborado relações mais adequadas, relação com o seu colega de trabalho, relação com a sua chefia, relação com os clientes. Então, tudo isso são elementos que estão dentro da qualidade de vida. E também que vão visar o quê? Manter pessoas dentro das organizações. O próximo processo de gestão de pessoas é o processo de monitorar pessoas. O processo de monitorar pessoas, ele refere-se à sistematização das informações das pessoas. Então, essas pessoas, elas se formam, essas pessoas, elas se capacitam, fazem treinamento, elas recebem ali benefícios, elas recebem a remuneração. E aí eu pergunto para você, onde estão armazenadas as informações das pessoas que trabalham dentro da organização? O ideal é que essas informações estejam em um sistema no qual gestores ou outros tipos de pessoas do recursos humanos ou do departamento de gestão de pessoa possam acessar essas informações para que elas façam avaliações, seleções internas, aquilo que a empresa precisar, a organização precisa naquele momento. Então vamos lá continuar. Então ele refere-se a essa sistematização de informações e processos de avaliação de desempenho dessas pessoas dentro da organização. Com essas informações, os gestores eles podem atuar no desenvolvimento dos trabalhadores, né? Pode planejar programas de desenvolvimento. E também a avaliação de desempenho, ela pode ser realizada de forma mais fiel. E o que é a avaliação de desempenho? É a apreciação do desempenho do profissional de acordo com o quê? Com o que a gente falou lá na outra aula, o desenho dos cargos, né, das atividades que ele precisa desempenhar dentro da organização. Então, a avaliação de desempenho humano, ela precisa ser um mecanismo que proporcione oportunidades para o profissional melhorar, ou oportunidades que dê condições desse profissional melhorar a sua ação dentro da organização. Por que é importante o gestor monitorar pessoas? Para que ele possa tomar as decisões corretamente. Sem informações, os gestores, a equipe de gestão de pessoas não conseguem fazer escolhas melhores para a organização e também não conseguem fazer elementos ou processos de valorização adequada para aquele servidor ou funcionário que produz mais, que tem melhor desempenho, que se esforça mais. Então, precisa de um sistema para monitorar tudo isso e avaliar adequadamente. Então, hoje nós tratamos sobre o quê? Sobre os 3 últimos processos de gestão de pessoas, que é desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Com isso, nós fechamos os 6 processos de gestão de pessoas e vocês agora têm a visão geral do que é
a prática ou na prática a gestão de pessoas. É todo o processo de como eu busco pessoas da sociedade, mantenho pessoas trabalhando, insiro novos funcionários na organização, como eu recompenso elas, como eu acompanho elas e como eu monitoro essas pessoas. Eu espero que você tenha aprofundado mais o conhecimento de vocês com essa aula, e essas são as nossas referências para que vocês busquem e aprofundem mais conhecimentos nessas áreas. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, na próxima unidade. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.